como hoje a educação sexual ainda é tratado na escola como uma forma de evitar gravidez na adolescência e evitar infecções sexualmente transmissíveis. É isso, é só no discurso de cuidado, perigo, olha, cuidado, né? E eu pensei, falei, gente, mas isso é educação sexual, isso aqui é gênero. Vai ser muito mais fácil eu trabalhar com essa criança agora, porque ela falou com tanta segurança, com tanta firmeza. Falei, isso aí, ela não ouviu uma vez só, isso aí ela vive o dia inteiro, né? Para ela falar com essa autoridade. Eu falei, mas é mais fácil eu trabalhar com essa criança agora do que esperar essa criança chegar na adolescência para isso ser questionado. E se não for questionado? E se ela não passar por alguma aula, alguma oficina, porque não era isso não faz parte da grade rotina curricular das escolas, né? Falei, qual é a relação que esse menino vai ter com todas as mulheres na vida dele? Mulher, filha, chefe, né, secretária, funcionárias, com qualquer. Qual é a relação que ele teria com ele em relação também aos homens? A cobrança que esse homem sempre tem que ser mais inteligente que a mulher. Olá, ouvintes do Café com Paz. Estamos aqui em mais um podcast. Sexualidade, sexo, crenças. Como e quando falar e falar o quê? Mitos e crenças. Vamos soltar esses grilos? Temos aqui uma convidada muito especial, a sexóloga Cida Lopes. Prazer, adorei o convite. Por um tema que eu sou simplesmente apaixonada pela necessidade, né, pela demanda dos pais, pelo desejo de acertar, a gente tem que falar. E né? Pela importância, né, pela Cida? Importância. E é isso que eu ia começar te apresentando, uma apaixonada pela educação e informação sobre sexualidade. Sim. A Cida, ela é mãe e avó, psicóloga, sexóloga, educadora sexual, coordenadora de cursos, professora e trabalha como em várias formas, em várias áreas que ela vai contando aqui para nós e autora de vários livros. Cida, nos conte um pouco mais sobre a sua jornada. Eu sou de Divinópolis, né, terra da Adélia Prado, mais do que nunca a gente tem esse orgulho. Eu sou de uma família de 5 mulheres, 5 filhas e 2 filhos. Eu perdi uma irmã, aliás, hoje está fazendo 7 anos que ela faleceu. E de uma mãe, assim, anos-luz na frente de toda a geração dela, inclusive das próprias irmãs, e que foi um marco para a gente. Eu acho que foi para mim, né? Estou falando como filha, para mim foi um privilégio tê-la como mãe, porque ela era de uma cabeça, assim, muito além. Então, eu acho que foi um dos maiores exemplos que eu tenho, inclusive a questão da sexualidade, que era de uma leveza. E ela, assim, a minha mãe, ela casou com 18 anos, com 24, ela tinha 6 filhos. 5 meninas, né? Ela era mais uma menina. Então, a gente conversava e como eu era mais nova, eu fui entendendo, perguntando e participando das conversas de uma forma muito leve. Então, a questão da sexualidade nunca me trouxe essa sensação, esse sentimento que eu não deveria falar, que está errado, de trazer o sentimento de medo, de culpa, né? Então, eu acho que isso já foi, assim, a maior porta para eu já ter esse olhar, né, de ver a sexualidade de uma forma natural. Mas quando eu fui para o Belo Horizonte para estudar psicologia, eu fui a primeira que saí, né, independentemente de eu ser a caçula, mas meu pai falou, não, Cida, aliás, ele bateu palma e falou, não, vai mesmo, vai, uma filha doutora. Meu pai tinha o quê? Primeiro, segundo ano de fundamental, né, que a gente chamava de grupo antes. Mas na hora que ele viu que eu ia mesmo, ele falou, mas eu não tenho dinheiro para te sustentar, não. Eu pago a faculdade, eu pago o lugar onde você mora. Eu falei, não, então eu vou arrumar um trabalho. Antes era magistério e científico. As meninas, praticamente todo mundo formava professor, e os meninos, ou algumas meninas,
fazia o científico que ia para a área das exatas. Eu e todas as minhas irmãs fizemos magistério. E eu vim para Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte e fiquei com um diplominha debaixo do braço, batendo em porta. Queria dar aula, só de Divinópolis. Eu fui recebida, assim, de braços abertos por uma escola que era do pessoal da Lúcia Casasanta, que ela desenvolveu o método global no Brasil, uma educadora fantástica também. E a gente chamava, né, as professoras ainda de tia. Então, a tia Isabel foi uma pessoa, assim, uma mãe que me acolheu, né, porque com 17 anos, numa cidade grande. E eu comecei a dar aula nessa escola, porque que para mim foi importante? Porque eu peguei uma sala de, assim, 27 alunos de 3 e 4 anos, que tinha um ritual todo que era da escola, sem ajudante, sem nunca sair, assim, né? Fiz um estágiozinho, mas não sabia o que era aquilo, né? E para mim foi, assim, uma lição de vida, porque foi a partir dessas experiências que eu criei o que eu achava que é importante, como educar, né? Conviver com minhas filhas, como que eu convivo, até a forma de escrever, né? Porque a minha literatura quase toda é direcionada para a infância e na adolescência. E foi muito interessante porque, como não tinha ajudante, eu tratava as crianças de igual para igual. Não tinha mimimi, muito diminutivo, vozinha não, e falar, gente, vamos embora, hora disso, pega a sacola, pega isso, vai lá embaixo porque papel para mim. Esse detalhe é importante porque eles tinham um ritual. Os meninos chegavam de short, de mescla, camisinha xadrez de azul e branco, e as menininhas de sainha, meia, sapato e com a sacola enorme, assim, vermelha. E dentro da sacola tinha macacão, tinha sandália, tinha biquíni, tinha toalha. Essa escola fazia parte de um clube, então o recreio das crianças era no clube, com piscina olímpica e tudo. E os meninos chegavam, tinha que trocar, tirar toda a roupa, pôr macacão, pôr sandália. Na hora de nanar, tira o macacão, põe biquíni, põe roupão, ia nadar, voltava, punha macacão, punha sandália, na hora de ir embora, punha os uniformes tudo de novo. Moral da história, eu fiquei 2 meses trocando de roupa de criança, né? Porque 27 meninos de 3, 4 anos, né? Assim, com 2 meses era, vambora, hora de nadar. Todo mundo trocava, hora disso. E acabava assim, e era de igual para igual mesmo. E assim, a minha mãe foi uma contadora de história maravilhosa, que ela inventava. Então, isso eu já trouxe dela. Então, assim, sempre quando eu introduzia algum conceito, eu introduzia o conceito através da história, né? Inventava a história para os meninos. Eu vi, assim, na hora que as mães chegavam, os meninos regrediam, parecia que tinha 6 meses. Aí não dava conta de segurar a sacola, não, mudava o tom de voz, e eu ficava assim, gente, que é dos meus alunos, né? Porque são todos. E a mãe saía com aquele mundo de sacola, porque aí ninguém dava conta mais de segurar. Falei, vocês são espertos, né? E, sim, a gente sabe, né, o construtivismo, o Piaget, ele desenvolveu a teoria dele a partir de observações e pôs todo mundo para confirmar o que ele estava observando. Então, por que eu acho importante? Para mim, porque isso foi determinante na forma como eu eduquei as minhas filhas, né? Como eu convivi com elas. Né? E também a linguagem que eu uso também para poder escrever. E aí depois eu passei por várias escolas e fui seguindo e dei aula praticamente para todas as séries. Hoje eu trabalho só com pós-graduação. Mas foi numa escola que, assim, eu devia ter uns 700, 800 alunos, de 5, 6 até 11 anos. Eu estava implantando um projeto muito interessante que chama Filosofia para Criança, do Martin Lippmann. E o que o Lippmann falava, assim, a gente não, porque era criança de 5 e 6, 7, 8, 9 e 10. E era um livro para cada série dessa. E o livro, ele era tipo uma novela, são vários capítulos e cada capítulo tinha uma questão para ser discutida. E o Lippmann tem essa frase que eu acho maravilhosa, que ele fala que o que a criança tem em comum com o filósofo é a capacidade de se deixar admirar pelas coisas. Então, não ter o olhar de mesmice, eu sim, sou assim mesmo, e assim, nasci assim e vou morrer desse jeito. A filosofia tem, né, trata isso como espanto, que é sempre olhar com um olhar novo. E questionar, não tem outra forma, não tem outro jeito.
Muito linda esse programa dele. E eu estava implantando, eu tinha autonomia, né, para seguir o programa dele, mas eu tinha autonomia para introduzir outras coisas. Eu falo que o meu caminho, eu já era psicóloga, mas o meu caminho para ir para a educação sexual e a sexologia clínica foi assim, eu criei um caso de amor com um acaso, porque era Dia Internacional da Mulher. E eu resolvi, assim, despretensiosamente, perguntar para os meninos, para todos os meus alunos, se eles pudessem nascer de novo, e se eles pudessem escolher o sexo com o qual eles nasceriam, quem que voltaria com o sexo que já tinha nascido, quem voltaria, quem escolheria o outro. Depois eu apresentei esse trabalho no Congresso Brasileiro aqui de Sexualidade. Porque dessas 800 crianças, 34% das meninas queriam voltar com o menino. E aí eles tinham que justificar. E elas falavam que tinha mais privilégio. Não precisava, nessa faixa etária de 5 a 11, de né? 5 a 11 anos. Não precisava ajudar a mãe, não precisava ser caprichosa, podia falar palavrão, podia fazer xixi em pé, começava a sair mais cedo, tinha um monte de privilégios. E só um menino de 7 anos quis voltar como menina, nascer como uma menina. E o que ele justificou? Que era mais bem cuidado, ganhava colo, recebia mais elogio, recebia mais declaração de amor, que eu te amo, podia falar dos sentimentos, podia chorar, não precisava ter vergonha, não precisava ter medo de demonstrar que tinha medo. Só que todo mundo da sala, os meninos, ficaram bravos demais com ele. E tinha um colega, o Bernardo, que ficou muito bravo. Eu falei, Bernardo, mas por que seu amigo, seu colega não pode desejar nascer como uma menina? Ele falou, porque é um absurdo um homem querer ser uma mulher. Aí eu falei, peraí. Falei, mas por que é um absurdo um homem querer ser uma mulher? Ele falou, porque o homem é muito mais inteligente que a mulher. Eu falei, por que o homem é mais inteligente que a mulher? Aí ele me deu essa pérola. Porque o homem já nasce inteligente e a mulher tem que aprender a ser, ó, e demora muito tempo. Aí eu falei, para tudo, né? Porque assim, naquela época, que isso já vai para 30 e tantos anos, como hoje, a educação sexual ainda é tratado na escola como uma forma de evitar a gravidez na adolescência e evitar infecções sexualmente transmissíveis. É isso, é só no discurso de cuidado, perigo, olha, cuidado, né? E eu pensei, falei, gente, mas isso é educação sexual, isso aqui é gênero. Vai ser muito mais fácil eu trabalhar com essa criança agora, porque ela falou com tanta segurança, com tanta firmeza. Falei, isso aí, ela não ouviu uma vez só, isso aí ela vive o dia inteiro, né? Para ela falar com essa autoridade. Eu falei, mas é mais fácil eu trabalhar com essa criança agora do que esperar essa criança chegar na adolescência para isso ser questionado. E se não for questionado? E se ela não passar por alguma aula, alguma oficina, porque não era isso não faz parte da grade rotina curricular das escolas, né? Falei, qual é a relação que esse menino vai ter com todas as mulheres na vida dele? Mulher, filha, chefe, né, secretária, funcionárias, com qualquer. Qual é a relação que ele teria com ele em relação também aos homens? A cobrança que esse homem sempre tem que ser mais inteligente que a mulher. Então, assim, mudei meu programa inteiro, escrevi meu primeiro livro, que... Já foi assim nessa época, a inspiração foi tão... Aí ele chama Rosa Azul, eu nem tenho ele no site não, porque até eu tenho que pegar, porque já deve estar na outra edição, porque agora eu fiz ele assim, super amador. Jamais imaginei que eu pudesse escrever na minha vida, porque eu tinha todas as dificuldades, nem tinha tanto nome, mas assim, de leitura, de escrita. Então, assim, foi na pirraça mesmo. E na criatividade, por isso que eu acho que assim, a minha mãe sempre fez muito, a presença dela foi muito forte, de poder arriscar, de poder ser espontânea, de poder criar, né, que eu acho que isso é um privilégio. E aí eu escrevi esse primeiro livro e fui fazer o curso de educação sexual, porque eu precisava ter, né, fundamentos para poder trabalhar. E aí sim foi a sua virada para essa nova porta, novo horizonte. Aí eu apaixonei pela educação sexual e aí eu fui para sexologia clínica, porque isso eu defendo, né, que nós, como psicólogos, que a gente não receita, a gente não faz nenhuma intervenção cirúrgica. O que nós vamos trabalhar na sexologia clínica? A gente vai trabalhar todas as crenças, tabus, tudo que a gente tem, que a gente acredita nessas mentiras com força de verdade, que nos limitam de viver
uma sexualidade de uma forma prazerosa, né? Então, eu acho que a sexologia clínica está aí porque nós não tivemos uma educação sexual que realmente fosse realista, que nos mostrasse o lado bonito da sexualidade, que legitimasse o nosso prazer. E aí, assim, é a minha grande paixão. Eu entendo que nós tivemos sempre uma educação para a não sexualidade, sim, né? Para sim, com certeza. a criminalização, o violência, o sujo, sim, o inferior, sim, né? sim. Então, essa foi a educação ao longo do tempo. Sim. Eu acho estranho porque que isso se desenvolveu por tanto tempo e era considerado normal, né? Era uma questão absurda. Mas se a gente olha, eu sempre falo para os meus alunos, né, e eu falo para todo mundo, eu acho que o livro que deveria ser, assim, leitura obrigatória para todo mundo é um livro sobre sexualidade, né, assim. Quem é muito apaixonado e quiser aprofundar, vai para Michel Foucault, que eu acho que ele é o papa da história. Mas existem livros que são mais mastigáveis, assim, né, e que a partir da ciência, a partir de pesquisa, não é aleatório, né? Então tem o livro da Regina Navarro, Cama na Varanda, depois ela fez uma pesquisa grande, porque a Regina é uma pesquisadora, sobre o livro do amor, que são 2 volumes. Eu acho que ela é assim, que aponta nossa, né, para questionar, né, tantos padrões que a gente tem, mas tem outros que são também uma delícia. Tem um que é do Eduardo Novaes, que chama Sexo para Principiante. Ele fez maravilhoso, todo de charge, exato, super gostoso, mas em cima de pesquisa. Maravilhoso, delicioso. Nas minhas palestras que eu falei para você agora, eu também coloco. Que eu falava a palestra Deseducação Sexual, que é uma palestra que eu fazia, eu usava um slide do livro dele. Eu tenho vários slides dele. Que é o primeiro, assim, num campo de nudismo, assim, sim, campo naturalismo, nudismo, e tinha uma placa: proibido desejar a mulher do outro. Quer dizer, é natural. Uma incoerência, né? Então, e aí ele... Não, é delicioso. Esse livro delicioso. É maravilhoso. Sexo para principiantes. Mas só tem uma dificuldade desse livro, sabe qual é? Achar. Não. O nome dele. Porque muitas pessoas, principalmente o homem, não vai comprar um livro... Sim, não vai, porque assim, que está me achando de amador, né? Está me achando que eu sou principiante. Então eu lembro... mas olha, eu tenho outra história para contar. Mas ele tem outros. Ele tem política para o principiante. A gente fez, né? Ele escreveu fantástico. Muito interessante isso. Mas eu também tenho uma história interessante. Uma ocasião eu atendi uma pessoa, ela havia sido freira, tinha saído, deixado de ser feira, e estava se casando com um homem, e ela falava: eu não entendo nada de sexo, quero aprender esse assunto. E ela me pediu um livro, eu indiquei para ela ler um livro chamado Os Prazeres do Sexo. Né? E dei papel escrito para ela. Ela chega na semana seguinte no meu consultório, brava comigo, falou: por quê? Aí eu cheguei na livraria e dei o papelzinho pro rapaz, o rapaz gritou pro outro lado do fundo: dá os prazeres do sexo para essa senhora aqui. Anunciado no alto-falante. Aquilo mostra como a questão da sexualidade é complexa, né? Sim. Mas a mulher ficou brava comigo. Eu falei: eu nunca pensei que pudesse acontecer isso. Naquela época não tinha Mercado Livre nem Amazon, tinha que comprar na livraria, né? Mas foi gozado isso. Muito interessante. Mas é a própria dificuldade mesmo. Né? Eu ia falar como fica interessante, talvez a gente trazer aqui da onde que vem essa história e essa grande barreira de falar sobre sexo. Sim. Assim, se a gente pega pela história, né, assim, e tem momentos e muitos interessantes, assim, a briga, né, a dicotomia entre a igreja e a ciência, né? Mas se a gente pega a Rosemary Murad, tem um livro maravilhoso com Leonardo Boff, Feminino Masculino, que né, ela passa a questão da sexualidade sempre pela política, né, porque é uma forma de controle total, principalmente em relação às mulheres. Mas se a gente pega assim de uma forma bem simples, né, uma época quando a relação sexual ficou vinculada à reprodução, né, que é a tal da conjunção carnal, e todas as outras práticas estavam condenadas, as 2 primeiras práticas que foram condenadas foram a homossexualidade e a masturbação. É lógico que o homem tinha uma indulgência, que ele poderia realizar os seus desejos com as concubinas, com as prostitutas, etc. Mas, assim,
É só a gente pegar filme aí de época que tinha o lençol com buraquinho, que tinha camisola com buraquinho. Então, não tinha contato, não tinha desejo, não tinha beijo, não tinha abraço. Pênis, entrar, ejaculou, saiu e pronto. Para as mães dos meus filhos, né? E mesmo com as outras relações, a questão da masturbação e questão de prática homossexual era proibida. Então, assim, o Henrique de Castelo, que era um dos reis que foi mais severo, quando pegava homens que tinham práticas homossexuais, ele castrava, ele cortava pênis, saco, bolsa escrotal, pendurava cabeça para baixo em praça pública e deixava sangrar até morrer. Falar, é isso aqui. Então, assim, a masturbação e a homossexualidade entrou na categoria de tabu, que é diferente de culpinha. Ai, eu acho que eu estou exagerando, eu acho que eu estou muito atrevida. Aberração sexual. Sim, é aberração. Sim. A própria masturbação. Então, assim, a homossexualidade, a prática da homossexualidade e a masturbação, por muitos anos, foram responsáveis por doenças que muitas vezes a medicina não dava conta. Cegueira, loucura, ataque epilético, tanto que, como chama, gente, a mutilação genital veio dessa época, que é uma forma de... Se é dali que a mulher, porque nessa época é muito interessante, gente, eu sou muito apaixonada. O clitóris, porque aí fica a briga entre a ciência e a religião, o clitóris tinha o nome de marca do diabo. As mulheres que tinham orgasmo é como se elas estivessem transando com Satanás. Então, assim, de onde que vinha? É do prazer? Porque o clitóris já tinha sido descoberto, né? Então, é dali? Então, assim, qual é o controle? Tira tudo. Então, assim, para várias culturas depende. Tira só o clitóris, outras cortam os lábios interno e interno, outra costura o canal vaginal, deixa um buraquinho só para passar a menstruação. E ainda hoje tem países que isso é infibulação. Não, tem muitas culturas ainda que ainda fazem. Você pega a África e algumas que foram para outro. Em Portugal mesmo, ainda tem culturas que fazem a mutilação genital de crianças, principalmente a incidência maior de crianças de 0 até 15 anos. E assim, sem nenhum cuidado, sem anestesia, na gilete, no canivete, qualquer coisa. Que loucura, né, Não, Cida? E assim, agora, e se pensa isso exatamente nesse controle da mulher, nessa controle para que não se exista o prazer. Sim. E como isso foi conseguindo e sendo desmistificado? Pega a história, assim, porque se a homossexualidade, e que já foi prática, assim, super normal. Pega a Grécia, pega... Os reis de Roma. E assim, que muitas vezes os homens tinham mais prazer em relações homossexuais que em hétero. E era um orgulho para a família, porque assim, o menino tinha acesso à cultura. E ele tinha acesso através de uma pessoa que é o professor dele. Então, ensinava tudo, leitura, escrita, arte, sexualidade, guerra, luta e etc. Estava no pacote. Né? E muitas vezes para a família era uma honra ele ser aluno do fulano de tal. Vários, né, períodos da história que a questão da homossexualidade era tratada como uma forma de expressão, né? Mas quando entrou essa ruptura, tudo que estava ligado a sexo foi banido. E aí, o que sobrou para a criança? Se sexo é conjunção carnal e coisa de adulto, a criança não tem os caracteres secundários, sexuais secundários envolvidos. Não menstruou, não ejacula, não tem peito. Então, assim, a criança, ela tinha que ficar... É anjo. Não adiantou Freud estar aí, já está há mais de 100 anos, ele deve estar lá ainda, rodando, né? Porque, assim, ainda hoje a sexualidade infantil é uma coisa que assombra todo mundo. Todo mundo fica assustado, né? Mas a sombra, eu acredito, pela questão da imaturidade sexual dos adultos. É dos adultos, né? É cultural, de gerações. Sim, é por isso. A criança, assim, toda manifestação da criança era tida como perversão e tinha que ter controlada.
Então, assim, a gente depois vai falar da questão do desenvolvimento infantil e o tanto que a sexualidade faz parte, mas o que nós aprendemos, que a gente não questionava e que tinha que ser aceito, é isso. Então, assim, quais os 2 piores erros em relação à sexualidade infantil? Qualquer manifestação da criança, em termos de descoberta do próprio corpo, de curiosidade do corpo do outro, do adulto, de querer saber, de querer perguntar, estava errado. Isso aí, para quê? E é só a gente pensar, muitas vezes, na nossa infância. Para que você quer saber? Espera chegar na adolescência. Suspeito. De onde que você tirou essa pergunta? Não é hora ainda. Não é hora ainda. É. Que absurdo, né? E acho que isso, Cida, vem um pouco, que interessante você falando da relação que você tinha com a sua mãe. Sim. E que já tinha toda essa informação e isso é um pouco até, digamos, até discrepante um pouco para a época, né? Incomum. Muito, mas até hoje. Eu acho que minha mãe, se ela tivesse aqui, ela era na frente de um monte de gente. E você poderia, sim, ter traumas por ser diferente da maioria que estava na loucura da educação castrativa. Eu não sei. Eu não sei porque eu acho que a gente tinha privilégios. Mas você está num Sim, contexto... mas era fora. Era fora. Era fora do contexto. Era como se você não tivesse adequada, né? E você deve ir percebendo que talvez tinha coisas que você falava e abria um olhão assim para você. Sim. Eu, voltando para a minha educação, eu acho que eu errei muita coisa como mãe, mas eu acho que se eu voltasse, né? Eu tenho 2 filhas, a Natália e a Bárbara, coisa que eu não trocaria uma vírgula, foi o tipo de educação sexual que... Sabe que eu já ouvi de senhoras que têm a minha idade hoje, mas há 20 anos atrás, assim, nossa, como eu me arrependo de ter dado a educação sexual que eu dei para minha filha. Sim. Ouvi isso várias vezes. Porque era essa, nossa, minha filha é frustrada. Porque eu ser frustrada, ok, era normal, mas a minha filha nessa geração é frustrada sexualmente. Então ela tinha sentimento de culpa, se arrependia da educação que havia dado. Mas você não precisa pensar só que são as senhoras há 20 anos atrás, não, bem, são as mães de criança que está nascendo agora. Ainda tem. Não, eu acho que nós estamos com uma propaganda enorme, um discurso enorme, mas não é isso que está sendo vivido. Mas é um paradoxo, né? Tem um componente que é repressivo, culpabiliza, criminaliza, e um componente que precipita. Um excesso de sensualização. A sensualização precoce. Porque é importante entender, muitas vezes a menina, principalmente, ela adquire um corpo de mulher com uma certa idade, mas a cabeça ainda é infantil. E então ela não tem instrumento mental para lidar com a sexualidade que o corpo expressa. Na minha experiência, é muito comum menina começar a engordar no começo da adolescência, quando ela percebe o olhar do pai, do tio, do amigo, um olhar curioso que desperta nela um desejo, e ela reprime, então ela se esconde dentro deformando o corpo para não ser percebida. É porque o corpo é o que nos coloca na realidade, né? Porque assim, a gente vê que a menina aí de 11, 12 anos que já está desenvolvida, o olhar do outro muda e isso impõe. Uma menina de 14 que ainda tem o corpo mais infantil, que não tem nem tanto busto, nem nada, o olhar do outro trata ela como criança. Né? Então, assim, a puberdade, ela introduz. Eu acho que o corpo é a vida inteira, porque, assim, a gente vai envelhecendo e para quem acredita, para quem ama a vida, os sonhos são os mesmos, os desejos são os mesmos. Você pensa assim, gente, mas não é possível. Eu fico brincando com minhas filhas, eu falei, gente, eu já desisti, eu não vou dar conta da minha lista interna, não vou dar. Mas é o corpo que te coloca dentro da realidade, da finitude, né? E eu acho que a natureza é, assim, belíssima por causa disso. Porque imagina você com 70, 80 anos com um corpo de 18. Era para todo mundo ficar louco, né? Porque o desejo é o mesmo. Agora, imagina desejo com maturidade, desejo com dinheiro, desejo com independência. Isso, bem, tinha que ser uma mulher para cada planeta, não podia ter 2. A natureza amarra as coisas no contraditório, né? Eu costumo dizer assim, que você quer ter um homem alto em casa, tem que tolerar tênis, sapato grande na sala, entendeu? Né? Quer dizer, tem o preço, né? É isso mesmo. Ô Cida, e quando a gente está falando aí de todas essas crenças
E a gente entende o desafio que está na educação e nessa troca com a relação, desde das crianças que estão nascendo até os mais jovens, o adolescente. E o que a gente pode falar para esses pais? O que é um primeiro caminho para ir desmanchando essas barreiras? Olha, eu acho que assim, a linha da psicologia que me norteia, né, assim, que é pano de fundo da minha atuação, é a terapia cognitiva. E que, assim, a terapia cognitiva, que a gente vai trabalhar muito questionamento daquilo que a gente pensa. E por isso que eu fiquei muito apaixonado com o programa do Martin Lippmann, lá da Filosofia para Criança, porque ele trabalha, né, eu já falei, a gente não estudava os filósofos, trabalha a capacidade da criança de questionar. Não tem outra forma. E é isso, eu acho que a Marilyn Chauí, ela fala que, assim, que filosofia é você questionar tudo e sempre, né? Eu acho que esse olhar de falar, vão além do que eu estou vendo, vão além do que eu aprendi, vão além, né? Vão questionar, tem uma outra forma de ver, eu acho que isso é libertador, né? Então, o primeiro ponto para os pais, e que eu trabalho tanto, né, através dos meus cursos, das palestras, dos livros, do que eu tento falar, pensa que pode ter uma forma diferente, né? Assim, o Mandela falava assim, a educação nos reprime, nos tolheu, mas foi aprendida. Então, se a educação é o nosso castigo, é o que nos condena, mas se foi aprendido, nós temos a possibilidade de reaprender em qualquer idade. E aí você pode mudar a sua história, mudar a história de todo mundo que está perto, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para os pais é ter esse olhar de questionamento, esse olhar de duvidar, esse olhar de falar, não, peraí, de onde que veio isso, né? Tem uma historinha super legal, assim, o marido era pescador e vai pescar sozinho e tinha fama que ele era péssimo pescador para a turma. E ele vai pescar sozinho e pega um peixe enorme. E ele leva o peixe e fala, agora eu vou calar a boca desse povo, né? E pede a esposa para eles juntos prepararem o peixe e chama todo mundo para almoçar da turma. Aí chega lá, o peixe está lá assado, mas sem cabeça, sem rabo. Você sabe dessa história? Sem cabeça, sem rabo. Todo mundo comeu peixe, ele elogiou a comida, etc., mas ninguém falou que o peixe era enorme que ele tinha. Aí ele falou assim, mas eu queria mostrar para os meus amigos que eu pesquei um peixe grande, por que você cortou a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, não sei, é assim que eu faço, lá em casa sempre foi assim. Aí então ela perguntar para a mãe, mãe, por que sempre lá em casa cortou a cabeça do peixe? Não sei, eu aprendi com sua avó. E aí vai perguntando, aí na hora que chega lá, a bisavó, ela fala, vó, mas por quê que você sempre cortou a cabeça do rabo de peixe? Ela falou, minha filha, é porque naquela época, a única forminha que eu tinha era desse tamanho. Ponto. Né? Para caber, tinha que cortar. Tinha. E a gente é isso. Eu acho que a sexualidade é o nosso peixe, que a gente continua cortando rabo e cabeça sem a gente perguntar. Mas por quê? O tamanho da panela. Né? Não tem outra possibilidade de arrumar uma forma maior agora, não tem, né? Então, eu acho que isso, essa disponibilidade, né, de conhecer, de querer aprender, é muito fantástica, porque a questão dos valores, eles são muito fortes na gente, né? O não poder. É só a gente pensar que o nosso conceito em relação à relação sexual, que é aí que o bicho pega, ela é terrível. Pensa assim, todos os xingamentos, gente, se para você humilhar uma pessoa, para você acabar com ela, passa a listinha na cabeça, tudo tem sexo. Nossa, olha só. Tudo tem sexo sujo. Sujo. Eu dou um exemplo nas minhas palestras sobre o lavar a mão antes de ir ao banheiro, né? Que as pessoas lavam a mão depois que vão ao banheiro. Por quê? Aprendeu que sexo é sujo. O genital suja a mão. Sim. Quando, na realidade, é a mão que suja o genital. Mas isso ele tá padrão. Mais preservado, sim. Então, é interessante isso. Então, porque a conotação é que sexo é sujo. Sim, e é interessante porque, assim, dentro disso que foi proibido a criança manifestar, né, a criança se descobrir, a criança perguntar, ao mesmo tempo, já que a criança é anjo e ela não tem maturidade, nós não podemos demonstrar nada na frente dela.
Então, não pode demonstrar. Muitas vezes, os casais não demonstram nem carinho. A questão erótica de demonstrar desejo, de dar um beijo, de um abraço, uma sarradinha, passar a mão, isso, assim, se não são os dois, sempre tem um. Para com isso. Olha os meninos. Tira o menino da sala, para, né? E eu faço essa provocação nas escolas, assim, com os pais. Eu falei, por quê? Por que a gente tem esse cuidado? E eles respondem assim, na maior prontidão. Não, porque a gente está cuidando, a gente está protegendo. Ou para não dar mau exemplo. Não dar um mau exemplo, para não incentivar. É uma forma de cuidado, de respeito à criança. Eu falei, então tá bom, se vocês não demonstram a questão de desejo, eu não estou falando assim, vou transar, vem todo mundo ver que o papai e mamãe ainda transam, não é isso. Eu estou falando de demonstração de desejo. Independente do tempo de relacionamento, você ainda é a pessoa que eu estou desejando, você ainda é minha escolhida ou meu escolhido numa relação hétero, né, lógico. Mas eu falei, então tá, se vocês não demonstram desejo para proteger as crianças, para cuidar, é a mesma forma que vocês fazem quando vocês vão brigar? Ou aí não tem problema o menino estar presente? Ou não tem problema a criança assistir? Então, isso, eu acho que, assim, esfrega na nossa cara o conceito, tanto que tudo que está ligado a desejo, a sexo, é proibido, e a violência, a agressividade. Inclusive, a honra das pessoas, sim, a honra da família disso, não é? estava colocada na vida sexual, sim, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, de uma forma até pejorativa, que a honra de uma família estava colocada no ânus do homem, sim, na testa, tá certo? E na virgindade da mulher. Sim. Então, isso é um absurdo, né? A sim, honra está na atitude, na postura, lógico, na ser verdadeiro, né? A honra está aí, né? Mas estava colocado em lugares muito frágeis. Sim, né? sim. É. E incontroláveis, né? Exatamente. Que não é... Né? Pois é. E normalmente os pais ficam assustados, assim, falar, nossa, é mesmo. Porque assim, pensa, a relação sexual, eu fico brincando, eu falei, eu acho que a gente não tinha que dar conta nem de transar, de tanto problema que a gente deveria. Eu acho que nós estamos até muito bem. Sei. Pra surra que nós levamos. É que a força, né, da natureza é muito forte. Né? Porque assim, nós tivemos tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E a gente pensa, a relação sexual deveria ser uma das coisas mais bonitas que a gente faz. Sim. Né? Consensual. Sim, porque era para todo mundo sair mais feliz do que entrou. É né? Verdade. Porque é um momento mais íntimo. E se for para ter filhos, tem uma declaração maior que eu faço para essa pessoa eleger essa mulher ou esse homem para ser mãe e pai dos meus filhos. E olha que é um projeto pro resto da vida. Eu quero ter um filho com você. Isso. Eu quero dar um filho. É a coisa mais linda que deveria, né? E isso talvez é falado só entre o homem e a mulher, ou subentendido. E talvez não é nem trazido para os filhos. Sim. Né? E olha que beleza, né? Não é? Ô Cida, Vimer, a conversa aqui tá boa demais. A gente não chegou nem na metade. Nem na metade. Ô Cida, vamos ter que seguir num próximo podcast. Eu acho que aqui a gente trouxe muito sobre crenças, cultura, valores e ampliou aí essa forma e essa possibilidade de olhar diferente. Sim. Então, no próximo capítulo, a gente vai se aprofundar. Então, deixa eu só fechar. Olha, para vocês pais que estão escutando, enquanto a gente não... Porque é uma mudança interna, né? Os pais me falam, me dá um livro para eu falar com meu filho. Eu falei, mas enquanto você não mudar o seu olhar em relação à relação sexual, nenhuma pergunta de criança vai ser adequada. Na hora que você mudar, que você construir uma história bonita para você, bem, não tem pergunta que não possa ser respondida. Porque você vai falar do belo, você vai falar da coisa mais bonita que tem. Então, primeiro, né, a mudança é nossa. Com certeza. Parabéns. Lindo, obrigada e até o próximo. Até o próximo. Beleza.